tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live da Balde Livros e hoje para falar do lançamento do meu livro A Guardiã do Crepúsculo. Tô bastante animada de falar sobre o livro hoje. Nem acredito que eu tô conseguindo lançar essa pré-venda, tô conseguindo trazer esse livro para o mundo. Oi Ari, tudo bem? Deixa eu acenar aqui. Então, tô muito feliz de estar aqui falando sobre esse meu segundo projeto, sobre esse meu segundo livro, que é completamente diferente de tudo que eu já tinha tentado fazer na escrita. É bem novo para mim esse universo, embora lógico eu tenha feito, né, algumas experiências, mas é tudo muito novo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje também. Bom, como eu disse na live passada, muitas pessoas me perguntam, né, não sabem quem eu sou, não me conhecem, acabam vendo as lives aqui, então eu vou me apresentar. Meu nome é Marina Rodrigues, eu sou formada em Publicidade e Propaganda, estou terminando a segunda graduação em História e também tenho uma pós-graduação em Museologia. Eu amo livros, sou escritora e adoro falar sobre literatura. Então esse é o intuito aqui, eu sou também uma das idealizadoras da Balde de Livros e vai ser um prazer enorme sempre estar aqui com vocês para falar sobre livros e leitura, ok? Bom, eu vou começar com as desculpas de todos os dias, né? Se tiver algum barulho externo, eu tenho 3 cachorros, eventualmente eles acabam latindo. Aqui a janela é um pouco perto da rua, então quando passam carros muito barulhentos, acaba aparecendo no áudio de vocês, né? Então eu peço desculpas se fizer algum barulho e qualquer outra coisa que eventualmente aconteça. Infelizmente aqui não é fechado, né, para som, então acaba saindo algum barulho, apesar de eu usar o microfoninho, às vezes acaba pegando algum barulho ambiente. Ai, Ari, obrigada, eu também estou muito feliz, obrigada por você estar aqui, boa noite, viu? Bom, eu separei alguns tópicos para falar sobre o meu livro. Ai, obrigada! Ai, que bom saber que tá perfeito, porque aqui acaba fazendo muito barulho, a sala é grande também, acaba fazendo eco, enfim. Bom saber que tá tudo certo. Eu separei alguns tópicos para falar sobre o livro, para falar sobre algumas coisas. E eu já vou começar pedindo desculpa, que eu falei que eu ia trazer aqui um brinde para mostrar para vocês. Só que, gente, essa semana aconteceu tudo aqui em casa. Uma das minhas cachorrinhas ficou doente no final de semana, ela precisou ser operada um pouco às pressas ontem. Ela tá bem, ela tá em casa, mas isso assim, acabou desestabilizando um pouco a nossa rotina, então eu não consegui imprimir os brindes, embora eles estivessem prontos para impressão, eu não tive tempo de imprimir mesmo nessa correria aqui das coisas que aconteceram. Também outras coisas aconteceram, porque nunca é uma coisa só, né? Tudo ao mesmo tempo agora. E acabou que essa semana eu não consegui viabilizar, mas assim que eu tiver eles impressos, eles prontos, eu mostro nos stories pra vocês, eu prometo. Vou dar um spoilerzinho do que é mais pra frente, mas já peço desculpas aqui, que eu falei que ia mostrar e não vou conseguir mostrar, vou frustrar essa expectativa. Bom, eu vou ler a sinopse do livro, então eu vou começar lendo a sinopse do livro, para quem não viu aí nas redes sociais, né, aqui da Balde de Livros e no meu Instagram particular, no meu Facebook também. Eu vou ler a sinopse para vocês entenderem sobre o que é a história e aí, a partir daí, a gente segue, tá bom? Bom, o livro conta a história de Heitor e Matilde, 2 adolescentes que desvendam um mistério em uma cidade pequena do interior no início dos anos 90. Seguindo a curiosidade de Matilde, Heitor vai ter sua vida transformada ao conhecer o passado de seus pais. Ambientado no Cerrado brasileiro, o livro é permeado pelo encanto mágico da natureza, como uma homenagem ao lobo-guará. A Guardiã do Crepúsculo é uma narrativa sobre o primeiro amor, o poder do perdão e o peso dos grandes segredos. Então, o processo de escrita da Guardiã do Crepúsculo, ele foi bem rápido, assim, apesar de eu ter escrito o livro logo depois que eu terminei Pássaro com Olhos de Fogo, no começo de 2020, então assim, não, demorou 3 anos para terminar, né? A escrita em si, ela foi muito rápida, né? Eu consegui escrever muito rápido o livro, foram questão de 2 meses, 2 meses e meio, eu já tinha terminado
o escopo geral, né, o primeiro rascunho do livro, e a partir daí o meu processo de escrita ele é muito assim, eu escrevo o livro, as histórias, eu coloco elas ali na ordem que eu quero e depois eu vou fazer o que eu chamo de processo de reescrita, né, que eu vou revisar reescrevendo. E aí eu vou organizando coisas, eu vou pegando pontas soltas e vou resolvendo isso. Esse processo de reescrita ele foi um pouco mais longo. O Pássaro com Olhos de Fogo nesse processo foi mais rápido, embora a primeira escrita tenha sido mais longa, né? Na Guardia do Crepúsculo isso ficou um pouco inverso, né? Então ele foi mais longo, ele demorou 1 ano e meio, e depois muitas coisas aconteceram na minha vida e eu acabei engavetando o projeto, então ele ficou uma grande parte de 2021 e praticamente 2022 inteiro engavetado. Aí no fim do ano passado eu terminei, finalizei, consegui, peguei um tempo, né, de férias da faculdade, falei não, eu vou terminar e vou publicar o ano que vem. Era para ter publicado no começo de março, mas acabou que não deu tempo. Eu queria que fosse publicado próximo ao aniversário do Gustavo Teixeira, que é o poeta aqui de São Pedro, né? Mas não consegui, mas falei, bom, para começo de abril eu consigo, então eu foquei nessa data de começo de abril e estou muito, muito feliz de ter conseguido trazer esse livro à vida hoje. Então, assim, a escrita, o primeiro rascunho foi rápido, a reescrita foi um pouco longa, ele ficou um pouco engavetado, e isso tudo gera alguns afastamentos, né, do autor com a história, então acabou que esse processo ficou um pouco mais longo do que eu gostaria, mas uma hora a gente tem que dar o livro por finalizado, a gente tem que dizer que ele tá pronto, embora pra gente nunca esteja, pra gente sempre tem alguma coisa que pode melhorar, né? Mas uma hora a gente tem que falar que ele tá pronto e tem que mostrar ele pro mundo, porque afinal é pra isso que ele veio, né? É pra isso que ele existe. Enfim, é o meu primeiro livro infanto-juvenil. Isso é uma coisa que eu queria deixar bastante claro para todo mundo que se interessar. Ele é um livro para todas as idades. Como ele é um livro para todas as idades, eu classifico ele como um livro infanto-juvenil. Então ele é um mistério infanto-juvenil, um suspense infanto-juvenil. É a minha primeira tentativa com o gênero de uma narrativa longa, né? O Pássaro com Olhos de Fogo ele é um livro para 18, acima de 18 anos. Eu acho que 15, 16 anos dá para ler, mas eu acredito que o público maior seja maior de 18 anos. Mas quando eu comecei a escrever A Guardiã do Crepúsculo, eu percebi que ele ia ser um livro para um público um pouco mais jovem, né? Dos 13 anos para frente. E o foco mesmo entre esse público de 13 e 18 anos, mas por ele ser um livro para esse público, ele acaba sendo um livro para todas as idades. Por ele ser um mistério, ele acaba agradando também muitas pessoas mais velhas, né? Pessoas já adultas, porque ele não é um livro, como eu posso dizer assim, bobinho, né? Ele é um livro que ele tem uma densidade por causa do mistério que ele está contando, então ele consegue prender até os leitores mais experientes. Pelo menos eu trabalhei para isso. Bom, ele também vai ser um grande prazer para todo mundo que foi adolescente ou criança ali, criança adolescente na década de 90. A história se passa nos anos 90, numa cidade pequena do interior, então se você é uma pessoa que cresceu numa cidade pequena do interior nos anos 90, eu acredito que você vai conseguir se identificar com alguns cenários e principalmente alguns acontecimentos, principalmente alguns objetos, algumas coisas que eu coloco ali na história, pra gente lembrar dos anos 90, né? 33 anos atrás e faz uma diferença muito grande, o mundo mudou muito nesses 30 anos, então eu tentei trazer um pouco desse universo, que foi o meu universo, né, de adolescência. E esse livro também foi uma tentativa minha de homenagear os autores de infanto-juvenil, que salvaram a minha adolescência. Eu fui uma menina, uma moça, assim, uma menina mesmo, bastante sozinha, assim, apesar de eu ter amigos e ter muitas pessoas próximas, quando eu chegava na minha casa eu me sentia muito sozinha e os livros sempre foram grandes companhias para mim. Então foi meio que uma inspiração, é uma forma de retribuir tudo que esses autores fizeram por mim, porque eu só consigo estar aqui hoje, e eu falo isso sem nenhum pudor, assim,
porque algumas pessoas em algum momento da vida resolveram escrever livros infantos juvenis que chegaram até mim no momento que eu mais precisava daqueles livros. Então, autores como, por exemplo, Marcos Rey, da coleção Vagalume, a Ana Maria Machado. O primeiro livro que eu li assim, desse universo foi na quinta série, um livro que chamava Bolsa Amarela. Eu não vou me lembrar, acho que é a Ana Maria Bojunga, que é a autora. Legal. Bom, então eu li a Bolsa Amarela, né, que é da Ana Maria Bojunga. Esse livro foi para mim assim como um abraço, era um momento da minha vida que eu precisava muito de apoio e esse livro me ajudou demais. Depois, Sozinha no Mundo, do Marcos Rey, marcou a minha vida de uma maneira muito impactante. Até hoje eu me lembro da história, eu agradeço por essa história ter existido pelo Marcos Rey, ter trazido ela para o mundo. A Ana Maria, do Marcos Rey também eu acabei lendo vários, Mistério 5 Estrelas, nossa, um monte. E Coleção Vagalume acho que eu li todos. E da Ana Maria Machado, que também é um clássico da Coleção Vagalume. Mas da Ana Maria Machado eu me lembro que quando eu tinha uns 15 anos eu li Sonho de uma Noite de Verão, que era uma adaptação da Ana Maria Machado do Shakespeare, né, da Ana Maria Machado pro universo infanto-juvenil. Então, todos esses autores mudaram a minha vida e eu escrever um livro infanto-juvenil era também a minha forma de agradecer que uma pessoa adulta, em algum momento da vida, resolveu escrever um livro para esse público, e aí eu me dispus a fazer isso. Então, nasceu A Guardia do Crepúsculo, que acaba sendo um livro para todas as idades, né? Eu também quis homenagear na Guardia do Crepúsculo a minha cidade, que é aqui, São Pedro, né? Acho que a maioria das pessoas que está aqui é daqui, ou já morou aqui, sabe que eu moro aqui também, porque a gente vê muitos livros ambientados fora do Brasil, né? Hoje é muito comum a nossa literatura ter livros, a nossa literatura contemporânea ter livros ambientados fora do Brasil. A gente também vê muitos livros ambientados nas grandes capitais, né? Livros contemporâneos, eu tô dizendo, tá? Que são escritos agora. Mas a gente vê poucos livros. Oi, Tamires, boa noite, tudo bem? Oi, tudo bem? Pra quem tá entrando, eu não tô conseguindo ver direito, mas eu tô vendo que o pessoal tá entrando, então eu vou dando oi conforme eu enxergo aqui, tá bom? Então, eu vejo poucos livros ambientados atualmente, né, na contemporaneidade, ambientados em cidades pequenas, embora antigamente a gente tinha mais livros ambientados nesse universo, né? Eu acho que depois dos anos 50, que a gente teve assim um boom de urbanidade, esses cenários acabaram ficando mais distantes assim da gente, né, daqui de hoje. E eu quis homenagear então a minha cidade e fazer uma homenagem a esses ambientes de cidade pequena, né? Principalmente das cidades pequenas aqui do interior de São Paulo. E então eu ambientei o livro em uma cidade fictícia, mas que para mim é muito parecida com a cidade onde eu passei minha adolescência, minha pré-adolescência, minha adolescência e praticamente a minha vida inteira. Então, esse livro também é uma forma de homenagear. Eu acredito que as pessoas que cresceram nessas cidades vão sentir, vão também perceber essa semelhança, né? E eu fiz isso até como um abraço mesmo para essa cidade que me ofereceu tanta coisa. São Pedro tem um patrimônio que é muito, muito importante da gente sempre olhar com muito carinho e preservar, que é a biblioteca da cidade. A Biblioteca Gustavo Teixeira tem quase ou mais de 25 mil exemplares, é uma biblioteca gigante considerando o tamanho da cidade. É uma biblioteca muito rica, tem muitos títulos legais. E eu acredito que ela forme ainda e tenha formado grande parte dos moradores daqui, né? Quando eu mudei pra cá, quando eu era criança e tal, não tinha internet, a gente tinha que pesquisar nos livros, então a gente passava uma boa parte do tempo na biblioteca. Hoje já fica mais fácil as pesquisas e tal. Mas é um patrimônio muito grande e eu também quis homenagear a minha cidade por ela ter esse patrimônio, por ela valorizar esse patrimônio e a biblioteca estar aberta e funcionando até hoje, né? Nunca ficou fechada. E eu acho isso muito genial em São Pedro e a gente não vê isso em outras cidades. Então, também escrever um livro sobre, assim, ambientado numa cidade pequena,
ele foi uma forma também de eu agradecer por todo o apoio que eu tive dos livros e dessa biblioteca, né? Que era um lugar onde eu podia ter acesso aos livros. Eu acho que quando a gente, principalmente para quem cresceu nos anos 90, uma cidade que não tinha biblioteca, eu acho que o acesso aos livros era muito complexo. E para mim foi muito fácil, porque a biblioteca ficava muito perto da minha casa e tinha lá, eu podia escolher o livro que eu quisesse, e isso definitivamente teve uma diferença muito impactante na minha vida e depois da minha vida. A carteirinha da biblioteca, eu tenho a minha antiga, mas eu já fiz uma nova, agora precisa renovar de novo, porque agora, se eu não me engano, tá tudo digital agora lá, eu ouvi dizer que tá tudo legal. Agora eu acabo tendo mais acesso aqui, né, por causa da livraria, mas eu ouvi dizer que tá o máximo lá, tá tudo digital. Preciso passar lá uma hora para fazer minha carteirinha digital, inclusive. Eu também gostaria, com esse livro, né, escrito no Um Infanto Juvenil, eu também queria agradecer ao meu grande inspirador, né, que é o Carlos Ruiz Zafón, que escreveu A Sombra do Vento. O Zafón é um autor espanhol, ele faleceu, se eu não me engano, em 2022 ou 2021, e ele foi um autor que me deu coragem para escrever, assim, que eu acho que eu falei, nossa, sim, um dia eu consegui fazer uma coisa tão bonita ou muito perto da beleza que o Zafón trouxe, eu vou ficar muito feliz. E ele era um autor que começou escrevendo livros infantos juvenis, então eu fiquei muito... Eu leio muito livro infanto-juvenil até hoje, tudo que sai desse universo eu acabo lendo, e vou fazer uma diferenciação aqui para vocês. Infanto-juvenil é uma coisa, Young Adult é outra. Young Adult ele tem um público entre os 18, os 25, 28 anos. Eu leio muito infanto mesmo, infanto de 13 a 18 anos. É uma faixa que eu leio muito, porque eu acho que são histórias realmente que transformam a gente. Eu acho que, enfim, eu leio muito, eu gosto muito, e o Zafón foi um grande inspirador também do Pássaro, mas também aqui da Guardiã do Crepúsculo. Eu acabei me inspirando muito na obra dele, infanto-juvenil, de uma forma geral, né? Deixa eu ver, eu fiz uns tópicos aqui para eu não me perder, tá, gente? Então, de repente, eu vou olhar aqui no meu caderninho, para eu não perder o fio da meada, né? Então, A Guardiã do Crepúsculo é o meu primeiro infanto-juvenil, eu gostei muito, com certeza é um gênero ao qual eu vou me dedicar, né? Eu gosto de escrever thrillers para adultos também, gostei muito de escrever O Pássaro, mas o infanto-juvenil falou mais alto comigo, então é um gênero ao qual eu vou me dedicar muito, né? Eu gostei muito, foi uma experiência muito legal. Para quem leu O Pássaro, vai perceber algumas diferenças justamente por conta dessa questão de gênero. Eu acho que no meu estilo, de uma maneira geral, tá lá. Quem leu O Pássaro vai ler o Guardião e vai me identificar, vai falar, não, realmente foi a mesma pessoa que escreveu. Mas o Guardião, talvez, para quem leu O Pássaro, ele pareça um pouco mais enxuto, né? Porque ele é feito para um público mais jovem, que não vai ficar preso numa história de 500 páginas, não que o Pássaro tenha 500 páginas, mas ele é realmente um pouco mais enxuto, assim, então ele tem essa diferença por causa mesmo do gênero, né? Uma outra coisa que faz parte do meu estilo é a forma como eu organizo o meu livro, as minhas histórias, né, que é a boneca russa. A estrutura de boneca russa. Então, são histórias dentro de histórias. Então, eu tenho uma história maior, que é o fio da meada, e depois eu tenho histórias menores, que eu vou encaixando nessa história de uma maneira, vamos dizer, que dê sentido a essa história maior, mas que também conte pequenas histórias ao longo dessa história. Isso permanece na Guardiã do Crepúsculo. Eu acredito que isso seja realmente um estilo para mim, de escrita, então eu trouxe também para cá, para a Guardiã do Crepúsculo, mas é óbvio que essas histórias que estão dentro da história principal do Heitor e da Matilde, elas ficam um pouco menores, porque é para um público um pouco mais jovem, é para um público infanto-juvenil, então, obviamente, alguma coisa na estrutura a gente acaba mudando, não dá para usar a mesmíssima estrutura de um thriller. Lembrando que também é um mistério, né? Também é um suspense,
mas é um suspense infanto-juvenil e que, particularmente, eu gostei muito de escrever. E eu acho que quem gosta de thriller, quem gosta de literatura infanto-juvenil, vai se deliciar aí com essa história. Bom, muita gente vai me perguntar aqui por que eu vou doar cinco reais, né, uma parte da renda dos livros vendidos em pré-venda para um projeto de apoio à preservação do lobo-guará. Por que o lobo-guará? Enfim, né? Bom, o lobo-guará, ele é um personagem dentro da Guardia do Crepúsculo. Ele não é um personagem que fala, que interage, obviamente é um animal, mas ele aparece muitas vezes na história e ele tem um papel muito importante no final da história. Ele acaba sendo um guia mesmo e ele acaba tendo um papel, de fato, ali dentro da história. E eu vi um lobo-guará pela primeira vez na vida, uma vez, eu era bem criança, eu acho que eu tinha uns 9 anos. E eu tava no carro com o meu avô, a gente tava indo da estrada entre São Pedro e Charqueada e um lobo-guará cruzou a frente do carro, meu avô parou para ele passar. Era de noite, então o farol iluminou bem, assim, e eu me lembro de eu ter achado aquele animal muito bonito. O tempo passou, eu sou uma pessoa que praticamente não tenho memória, a minha memória é muito ruim, eu me esqueci desse fato, e aí um dia eu fui visitar o zoológico de Bauru, e lá eles têm um projeto de preservação do lobo-guará e tinha uma familhinha de lobo-guará. Então tinha uma guará fêmea, um guará macho e um bebezinho. E eu me lembro que quando eu vi aquilo, eu lembrei dessa memória da infância e me impactou demais. E eu não consegui mais parar de pensar nesse animal. Fui pesquisar um pouco sobre ele, fui pesquisar sobre... enfim, já sabendo por causa do zoológico que ele tinha risco de extinção, eu fui pesquisar mais sobre esse lobo, eu fui pesquisar mais sobre essa espécie e eu me apaixonei. Eu acho que é um dos animais mais interessantes e mais lindos que a gente tem aqui no Cerrado brasileiro. E aí eu quis, nessa história, fazer uma homenagem também ao lobo-guará, porque realmente, assim, pra mim é um animal cheio de encanto, cheio de magia. E o lobo-guará, ele é um animal de... Ele tá presente em toda a as Américas, na verdade, até na América do Norte tem, mas ele tá presente em toda a América. Mas ele é um animal de savana, né? Então, aqui no Brasil, a savana brasileira é o cerrado, né? Então, ele é um animal muito presente no cerrado, ele é muito importante na dispersão de sementes, ou seja, né, na polinização, aí, entre aspas, das espécies do cerrado. Então, ele come a sementinha de uma fruta, de alguma coisa, e aí ele vai, né, distribuir essa semente aí pelo cerrado todo. Então ele é um animal que tem uma importância muito grande para esse bioma. E aqui na região de São Pedro, a gente tá numa região que chama Cerradinho Paulista. O Cerrado brasileiro, ele é muito grande, ele pega lá toda a região Brasília, Goiás, Mato Grosso, muita parte do Paraná também, e ele pega aqui uma parte do estado de São Paulo, uma grande parte do estado de São Paulo. Só que aqui no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, mas especialmente aqui, o cerrado está sendo muito desmatado, né? Aqui a gente já tem uma porção muito pequena do que era antes, então o lobo-guará ele também acabou se adaptando ao bioma de Mata Atlântica, até para ele conseguir sobreviver, né? Ele acabou ampliando esse bioma, né? Esse espaço que ele ocupa. E essa era uma preocupação